Alô vocês da TV Ibotirama, o canal da cultura ibotiramense. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo sempre que eu não sei que hora que o pessoal vai assistir. E hoje a gente está aqui nas três plataformas, né? Facebook, Instagram, YouTube. Estamos com o poeta, né? Jocélio Eco, o poeta viajante, né? O poeta que tá fazendo uma volta. Bom dia, seja bem-vindo à TV Ibotirama. Bom dia, Dimas. Bom dia aos ouvintes da TV Ibotirama. É sempre um prazer estar aqui com vocês, à margem desse rio, falando de arte e falando de poesia. Vamos lá. Vamos de poesia, né? Ele fala e depois vai a poesia. Vamos lá. E para iniciar, Dimas, e pessoal, o primeiro poema que trago está aqui neste livro, que inclusive tem a capa do Rio São Francisco. E aqui tem a foto do nosso cachorro Zelão. Então o primeiro poema que dedico a todos vocês e também a este belo rio aqui próximo a nós. Intitulado Rio em Mim, que é mais ou menos assim. Vamos ver o sol se pôr na beira do rio. Deixar a emoção sentir traços de magia. Com seus raios sob o céu e no brilho de seus olhos, uma miragem sem igual que sempre nos comove. E não se cansa de ver e nem dizer o que mais pode acontecer entre você e eu. Uma ponte que atravessa de um lado para o outro. Os carros vão passando, transportando vários sonhos. O tempo também passa e vai alterando suas cores, pelas curvas sinuosas de encantos e sabores, de tão rara beleza, com sentidos de prazer. O que mais pode acontecer entre você e eu? Suas lendas e histórias, com muitas glórias de memórias, com segredo em suas águas que vivem a passar, como um barco que navega, que vem a passar, imagens refletidas de algo que combina desejos bem guardados, sobre a sombra que margeia em seus encantos que graceja, sou como este rio, que também existe em mim. É como um rio de existência, onde rio para existir alegre. Rio para o sol, quando vem a contemplar a lua. Rio para a lua, quando vem iluminar a noite e lua. Rio para o vento, que balança as palhas do coqueiro. Rio o ano inteiro, de janeiro a janeiro, que se faz completo por inteiro. Mesmo sob tempestades, nunca haverá tempo ruim. Elevar os pensamentos e deixar fluir, contente, como algo existente. Sou como este rio, que também existe em mim. E é por tudo isso que eu quero saber o que mais pode acontecer entre você e eu. Obrigado. Aqui a plateia, o claque vai um só, muito boa a poesia. Essa poesia de que ano? Essa poesia é de 2023, 22, 23, no qual foi escrita e lançado nesse livro Homenagem ao escrito cachorrinho também, Simbiose. É tudo, né? Simbiose. Eu com o cachorro, com a paisagem, com o rio, com as águas e principalmente com a poesia. Quantas poesias tem nesse Esse aqui tem 35 poesias. 35 poesias, né? Está lá também vendendo no Amazon, né? Vende no Amazon, disponível no Amazon e outras plataformas também que recebe Tá em com a casa. gente aqui, ó. Márcia, Fabiana, Claudiene São Paulo, deixa eu ver quem tá aqui também, Facebook, tá aqui Gilberto, Poeta do Sertão tá aqui também, obrigado. Você tem viajado, né?
viajado, você trabalha com o pé na estrada, viu? E cada lugar você tem feito, você tem recitado uma poesia de lugar diferente. Como você viu essa ideia de fazer uma poesia em lugares do mundo diferentes, né? É uma oportunidade, primeiramente, Dimas, que temos, e às vezes temos que aproveitar as oportunidades. Primeiro é a oportunidade de viajar. Você, como também é um grande viajante, já viajou meio mundo aí, já inclusive já morou fora do país, sabe como é o que nos enriquece quando conhecemos outros lugares, outras culturas e outras pessoas. E não há como não associar essa cultura que às vezes a gente compartilha com a poesia. Então eu associo algum lugar que eu vejo, algum lugar que a gente presencia, que também faz parte às vezes de uma construção poética, estar nesses lugares e declamar uma poesia. E depois, juntamente com você, que é um parceiro da nossa cultura aqui na cidade, compartilhar isso para todos, que às vezes ama e às vezes tentar conhecer aquele lugar de onde está vindo aquela poesia, está sendo compartilhada. Então, é um prazer que a gente sente em fazer isso. Toda segunda-feira ele manda pra gente, uma poesia, a gente tem um projeto na tela, né? Que outra pessoa quiser mandar, ele manda pra gente. Todo domingo tem uma poesia diferente, né? E vamos de poesia? Vamos nessa. Este poema, ele trata de uma questão que às vezes a gente se para, né? Vou acordar ou vou dormir? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou para cima ou vou para baixo? O que é o certo ou o que é errado? Ou seja, são algo que sempre está presente em nós. O poema intitulado Dualidade. Dualidade, que é mais ou menos assim. Vivemos em uma dança eterna, se equilibrando entre dois lados. Entre sombras escuras que às vezes nos seduz, fazendo exercer o tato e o olfato em prazeres que nos eleva ao alto, ou mesmo em busca de luz que irradia nossos olhos e sempre nos conduz. Viver é entender esse dual entre o que é certo e o errado. É uma moeda que tem dois lados que se interagem. Sem uma de suas partes, ela perde o seu valor. E dessa forma, de nada adianta ter qualquer quantidade que for. Aí faço a seguinte pergunta: o que seria do ódio se não fosse o amor? Partindo desse princípio de dualismo e sem visão de estrabismo, quem ama também pode odiar a quem não tem sentimentos para amar? Ou o amor de quem tem ódio é um tipo diferente do amor de quem ama? Eis as perguntas. Seria como se fosse um coração vazio, que não resplandece, que tudo padece sem ter esperança e que nada enobrece com a idade. É o amor que nos faz sempre lembrar o que somos de verdade. O que seria da tristeza se não fosse a alegria? É como ver as cinzas num rio de um barco a vapor que lá existia, que outrora navegava pelas curvas sinuosas em águas verdejantes e que agora não existe mais. E é triste saber que não mais se fará presente. Mas ainda bem que ele existiu, a possibilidade em seus encantamentos, e sempre será lembrado como sendo um tal de encantado, e que todos se lembrarão dele, a alegria de poder dele navegar. Abre aqui um parênteses, isso aqui eu me refiro de um barco que está ali, o que sobrou dele, de um incêndio que existiu, está praticamente abandonado, e que muitos se lembram dele, de ter navegado nele, que é um vapor que está aqui, ó, às margens do rio São Francisco. São Salvador. São Salvador. Continuemos. O que seria da ida se não tivesse que partir? Seria como se não
precisasse de asas para poder voar e ficar sempre no mesmo ninho, o fluxo permanente em um mesmo lugar, sem ver outros horizontes. É o que a gente estava falando agora das viagens. É no adeus e no até logo de uma partida que nos leva ao desconhecido, mas que está em constante movimento. Outros destinos se entrelaçam de uma ida de alguém que quis partir, para encontrar outros destinos, ir descobrindo e vivendo novos sonhos. A partida é um impulso que nos faz seguir em frente e de tomar quem realmente somos. O que seria da fé se não fosse a crença? Seria um sentimento vazio, sem ter nada para poder acreditar. Pensar que pode entrar na água sem se molhar seria como uma ponte entre um visível e algo que não podemos ver. Se a crença é somente uma semente, somente a fé é capaz de fazer algo florescer. A vida é um livro aberto, com muitas histórias para contar. Suas páginas têm dois lados, que não podem ficar em branco. Definir qual dos dois se faz o mais importante é como ter uma balança que não é tão operante. E para fazer as medições de se manter em um equilíbrio constante, em perfeita harmonia com o mundo que vivemos em sua realidade, somente com amor e com a alegria de viver é que manteremos a sintonia com toda essa nossa dualidade. Olha aí, mais uma poesia. Deixa eu agradecer o pessoal que colabora com a TV Botirama, né? Eu gostaria de agradecer a EMAC, Matéria de Construção, a Heloísa Teixeira lá em Salvador, obrigado. A Celarista Rosa, alô Zezé, muito obrigado pela internet móvel, né? A Deni Vasconcelos lá em São Paulo, a Deni, muito obrigado pelo seu Pix, né? A XLS Telecom, Júnior, obrigado, Donato Móveis. Agora vamos na hora do alô, ó. Temos aqui a doutora Leila, que meu poeta preferido, né? Tem uma Poli, acho que é tua irmã, né? Poliana, lá de né? Minas Gerais. Minas Gerais. Tem aqui João Batista também lá em BH, também com a gente, né? Abraço. Daci Alves lá em São Paulo. Alô, Daci lá na Moca. Alô, Daci, aquele abraço pra você. Deixa eu mandar para o rapper João Basílio. Henrique também deve estar assistindo. Henrique na França, bonjour, né? Savá, né? Savá. É. E aí, quem lá na França lá? Teve poesia também, é claro, né? Teve poesia. Não só teve poesia, Dimas, mas como a gente está no lugar, a gente também vai rever alguns clássicos, né? De Victor Hugo e outros pensadores e poetas que viveram algum tempo atrás e saber dele o que fizeram, às vezes, ele contextualizar coisas, às vezes, muitas questões sociais que eles viviam na época e que hoje não se faz muitas diferenças, só muda o contexto e o tempo. Então isso também a gente está compartilhando e vai compartilhando algumas poesias que na época também eu fiz lá e a gente em breve serão compartilhadas com todos. Já está vindo poesia. Já está vindo poesia nova para poder fazer. Poesias aí na França, né? Da Muito França, bacana, exatamente. País, né? Deixa eu mandar um alô para Rafaela, que está lá em Paris, também. Rafaela e Júlio também são aqui, são poetas, né? Um abraço para vocês. Vamos de poesia, né? Conheço ambos e um grande prazer conhecê-los. Um abraço para eles. Poesia, né? Vamos lá. E esse mês tivemos a comemoração no Dia da Mulher, que é de onde a gente vê os primeiros raios de luz, que é por intermédio delas. E faço aqui uma homenagem à minha esposa Leila. Beijo. Poema. Assim é o meu amor por ela. Que diz assim. É como um vento forte que vem lá do sul. É um raio certeiro que desceu do céu. É um fogo que queima toda a plantação. É o meu amor. Assim é o meu amor por ela. É um gosto idêntico a um tal de jiló, é um campari que dá na garganta um nó, é uma cebola que faz uma lágrima cair. É o meu amor. Assim é o meu amor por ela. É um cego no meio de uma multidão, é um carro correndo pela contramão, é um míssil que vai
em direção às estrelas. É o meu amor, assim é o meu amor por ela. É como uma semente que brota no asfalto, é um fruto maduro que não cai ao chão, é um cofre que guarda o mais lindo tesouro. É o meu amor, assim é o meu amor por ela. É um tiro ao alvo a longa distância, é uma rede usada pelo pescador, é a máscara que cobre todo o seu belo rosto. É o meu amor, assim é o meu amor por ela. É a beleza da lua surgindo no mar, é o vinho que aquece o nosso inverno, é a flor que enfeita toda a primavera, é o meu amor, assim é o meu amor por ela. É uma onda que vem e depois vai voltar, é a maresia que fica suspensa no ar, é a última ponta do nosso estoque, é o meu amor, assim é o meu amor por ela. É um abrigo seguro e que protege meu corpo. É mais do que um desejo de um sexo louco, é um beijo roubado no escuro e na chuva. É o meu amor, assim é o meu amor por ela. É amanhã, a luz da manhã que invade o meu quarto e me faz acordar de um sono profundo. É o que me faz lembrar o sonho que tive. É o meu amor, assim é o meu amor por ela. É como dois lados de uma mesma moeda, em cima da mesa e com a janela aberta, que fica assim, esperando eu jogar e dizer, assim é o meu amor por ela. Obrigado. Aí, legal, isso pra você, hein? A Poli tá aqui também, sua irmã. Alô, da Vide, da Tony, daqui a pouco vai estar com a gente aqui. Daqui a pouco eu já mostrando você, viu? Ele aqui também fala italiano também, né, Gabi? O poeta aqui fala italiano, já teve lá em que lugar, né, velho? Tivemos algumas cidades da Itália e algumas Olha, regiões. se você quiser melhorar o seu português e ele praticar o italiano, vai falar com essa página aqui, né? Esposa dele, né? Então, qual foi o último livro? Não, o próximo livro que você lançou? Né? O próximo livro Depois desse daí, você teve outro? é Florescência, que não está aqui. Florescência, né? Mas esse poema que eu acabei de dizer, É desse daí, ele né? está aqui em Resiliência, e o que eu vou dizer aqui agora está nesse livro que é Efervescência. Então tem resiliência, efervescência e simbiose. São todos termos que às vezes são pequenas palavras que retratam algo que nos conduz a meditar sobre poesia. Desde quando que você tem esse contato com poesia? A poesia ela surgiu imediatamente, logo quando ainda jovem, né? Estudava em um colégio onde ali incentivava a arte literária através da música e da poesia. Eu, como estudante, muito mais além do que um trabalho de português que tinha, de redação, incentivava os alunos a expandir essa arte literária. E aí tinha alguns festivais de poesia, de música, a gente bastante discretamente servia alguns rabiscos, algumas coisas, e ia juntando uma frase, formava uma estrofe formava outra coisa, e depois chegava ali, alguém lia e pensava, isso aqui é um poema, então vamos escrever. E assim foi. Aí a partir de então, você vai escrevendo, depois você junta uma quantidade e tem a oportunidade de publicar em livros. Coisa que às vezes, irmãos, muitas pessoas são escritores, porém não sabem. Como dizia José Saramago, todos nós somos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Porém, muitos têm muitas coisas escritas, porém não juntam e faz uma coletânea. Lógico, porque para poder escrever, você tem umas normas, principalmente ter o código de barra, ter uma ficha catalográfica, ou seja, é todo um procedimento. Mas a partir do momento que você tem coisas escritas, faça juntar e junta tudo e escreve. Isso aqui fica para prosperidade. Vou mandar a Dilma Guanais com a gente. Bom dia, Dilma, dona Dilma, seu Cláudio também, aquele abraço. Neuzi Alves, também Neuzi Alves, eu acho que ela mora em Juazeiro, se não me engano. Márcio Mariette, em Salvador. Sara, alô Sara, um abraço lá em Salvador acompanhando a gente também, né?
Deixa eu ver quem tá por aqui também. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem o Washington Oliveira com a gente, nele já falei. O Wilma Zeli, lá acho que é São Paulo, já falei. Vamos de poesia? Tem mais um? Tem mais um? É a Tem última? mais uma, é a penúltima. Às vezes, no poema anterior, a gente falou da questão da dualidade, né? O que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente vai, para onde não vai. E às vezes a gente fica tão atarefado para poder decidir sobre isso, que às vezes a gente quer tempo para nós mesmos tomarmos certas decisões e seguir o nosso caminho. Porque a vida é uma só, né, Dino? Sabemos disso, e se a gente não puder compartilhar bons momentos e viver harmonicamente com as pessoas, a gente vive num mundo muito egocêntrico, muito redondo, pequenininho, e às vezes a gente não leva nada para outras questões. Então eu trago aqui o poema Mais um Tempo, que é mais ou menos assim. Eu só quero mais um tempo para eu poder avaliar com o que acontece nesse mundo de inválidos que só querem dizer não. Eu só quero mais um tempo para eu poder avaliar se o amor de fato existe ou se quem não sabe gozar com o outro é porque não sabe amar. Eu só quero mais um tempo para eu poder avaliar se somos várias classes e do poder que nos governa, a minha classe sou eu? Eu só quero mais um tempo para eu poder avaliar. Quando o meu coração partir por alguém, que esse alguém tem... Na flor da idade, na nossa juventude, nos nossos carnavais, o que passou não mais vai voltar. O que passou não mais vai voltar. Obrigado. E aí, mas a penúltima, né? Obrigado desde já, José, por estar participando do Poeta na Praça, né? E volte sempre, né? Quando tiver novidade aí, estamos aqui para considerações finais aí. Sua. Obrigado, Dimas. Obrigado a todos que nos assistiram. E compartilhe a poesia. Viva a poesia e sinta o que elas transmitam para vocês. A arte nos ensina isso, a ser mais leve, a ser mais contemplativo e apreciar as coisas que estão ao nosso redor, independentemente da atividade profissional que você faz e do tempo que você leva para poder fazer isso. Encontre pelo menos 10 minutos, 15 minutos para poder fazer isso, porque a vida é uma só. Em homenagem a todo esse, obrigado, Dimas, por poder compartilhar a cultura, trago aqui um poema intitulado Vida Lá Fora, que diz assim: emprestei o meu amor um cheirinho de uma flor, de um bonito beija-flor, que cantava na janela para a linda e mais bela cor de cravo e canela. Lua nova é uma menina que namora noite e dia, que cresce e depois cria, só para mostrar ao Senhor quem também se tem valor, a quem nunca sentiu dor. Porque a vida lá fora, ela chora. Porque a vida lá fora, ela chora, ela mora. Porque a vida lá fora, ela chora, ela mora e depois vai embora. E o vento que não mais levou, o ninho da cama se quebrou e o passarinho avoou. E correu para o altar, diz que iria se casar só para ver ondas no mar. Chora e canta o lamento, estrela no firmamento, se fez mulher por um momento, só para sentir o prazer. O sol lhe fez arder e o arco-íris vai nascer. Porque a vida lá fora, ela chora. Porque a vida lá fora, ela chora, ela mora. Porque a vida lá fora, ela chora, ela mora e depois vai embora. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado a todos, obrigado Cláudia Pereira, Ícaro, Sabrina. Tenham um bom dia agora, gente. Encerramos aqui, né, o Poeta na Praça, com o poeta Jocélio Hércules. E daqui a pouco vamos entrar com o programa Let's Bora. Vamos encerrar aí com o roteirista Jaba S e o convidado David, né, Damor. Obrigado, até a próxima, né? Let's go. Let's go, let's bora!